segunda tentativa agora de Tito, Domiciano, é fazer o quê? Vamos isolar João, colocar João em uma ilha. Talvez agora ele sozinho, isolado, ele para de pregar. Sozinho, isolado, ele para de evangelizar. Sozinho, isolado, ele não faz mais a obra. Agora nós vamos conseguir paralisar João. Só que ele também não sabia que crente sozinho na madrugada tem fortes revelações da palavra de Deus. Crente sozinho na madrugada, ele se torna cantor. Crente sozinho na madrugada, ele escreve as mais belas canções em adoração ao nosso Deus. Crente sozinho na madrugada, ele tem intimidade, relacionamento com Deus. Escute uma coisa, nem todo isolamento de Deus é abandono. Você não entendeu? Eu estou sozinho, missionária. Não é abandono, é propósito do Senhor. Mas eu estou sentindo que eu estou só nessa situação. Não é abandono, é Deus tratando. É Deus tratando com a tua vida e com você. Sozinho. Quem sabe agora ele para de pregar. Sozinho. Quem sabe agora para de evangelizar. Só que quando Domiciano morre, então quem assume o império é Nerva. Nerva então pede para que libere todos os exilados. E agora eu fico tentando entender as pessoas chegando na ilha de Patmos procurando João. João! Ainda vive? Vivo. João, pensei que você estivesse morto. Estou vivo e ainda virei escritor. Com o livro das revelações debaixo do braço. O que usaram para tentar te parar, o que usaram para tentar te deter, vai servir de ferramenta para você continuar. Tem gente olhando para você, tentando entender como depois dessa perseguição você ainda vive. Como depois dessa perseguição você ainda está de pé. Como depois dessa perseguição você ainda consegue estar no congresso como esse, glorificando o nome do Senhor. Tem gente tentando entender como depois desse vento você sobreviveu. Como depois dessa luta você ainda está de pé. É porque a mão que te sustenta é a mão do Senhor. A mão que te sustenta é a mão do Senhor. Quando eu olho para o texto, em meio a tantas perseguições, luta, quando eu olho para a igreja de Esmirna, estava em uma cidade bonita, uma arquitetura famosa, culto ao imperador. Quando eu olho para o texto, como essa igreja está sobrevivendo a tantas perseguições. A palavra ou a história conta que na época de Policarpo, o imperador era Antonino Pio. E quando chamaram Policarpo, interrogaram a ele, o procônsul de Roma, Lúcio, disseram o seguinte: Policarpo, jura por Roma, pelo império, e nega teu Cristo. Policarpo, com toda a ousadia, responde: há 86 anos eu sirvo a Ele. Ele nunca me abandonou. Você acha que eu vou negar o meu Salvador agora? Depois de 86 anos, isso é fidelidade. E pela segunda vez, pastora Maria Inês, novamente tentaram calar Policarpo, dizendo: olha, se você não negar o teu Cristo, você será lançado no fogo. Ele diz: vocês estão me ameaçando com fogo que queima, em uma hora se apaga. Mas vocês não sabem do castigo vindouro
juízo eterno que virá sobre os ímpios. Esse é o contexto da igreja de Esmirna. Este é o cenário que a igreja de Esmirna está vivendo. Mas sabe o que eu acho lindo? É Jesus chegar e dizer o seguinte: escreve aí, João. Escreve uma carta para o anjo daquela igreja, para o pastor daquela igreja, para o líder da igreja de Esmirna. Escreve aí, João. Talvez João pergunte: escrever o que, Jesus? Escreve aí. Diz para ela que eu sou o primeiro. Diz para ela que eu sou o último. Diz para ela que eu sou aquele que estive morto, mas eu estou vivo. Isso fala de supremacia sobre a morte, domínio total sobre a eternidade, controle total sobre a humanidade. Ei, o homem pode perder o controle, mas o céu ainda tem o controle de todas as coisas. Escreve aí, João. Escrever o que, Senhor? Diz para ela que eu também conheço as obras dela, a tribulação e a tua pobreza. Mas escreve aí, João, diz para ela que ela é rica. Diz para ela que eu conheço tudo, mas diz para ela que ela é rica. Esse conheço não é o conheço de ouvir falar. Esse conheço não é o conheço que alguém me disse, ou alguém me contou, ou alguém me falou. Esse conheço, aqui é usado o verbo oida, que carrega a ideia de uma percepção completa. É o mesmo que dizer: eu sei exatamente porque eu convivo, eu sei exatamente porque eu estou junto, eu sei exatamente porque eu não perdi o controle nem a visão. Diz para ela que eu sei exatamente, porque eu sinto, eu entendo perfeitamente o que a minha igreja está passando. Escreve aí, João. Diz para ela também: não ter medo, apesar das tribulações, das perseguições. Quando eu olho para o texto, eu entendo que Jesus não mede a igreja de Esmirna pelo que ela tem. Ele mede a igreja de Esmirna pelo que ela suporta. Ele não mede você pelo que você tem, pelo carro que você tem, pelo dinheiro que você tem, pelo que você causa, pelo que você veste. Ele mede pelo que você suporta. Suporta a pressão que vem do lado de fora, porque Ele te guarda do lado de dentro. E aí, quando nós olhamos, a igreja de Esmirna não tinha templo bonito. A igreja de Esmirna não tinha poder político. A igreja de Esmirna não tinha poder econômico. A igreja de Esmirna não tinha bens materiais. Ao contrário, vivia uma grande escassez. Mas quando eu olho para a igreja de Esmirna, eu vejo que ela não abandonou a fé e o evangelho verdadeiro. Esmirna não largou a porta para ter templo cheio. Esmirna não mudou a mensagem para ter agenda. Esmirna não mudou a liturgia do culto para agradar o coração do homem. Esmirna permaneceu fiel à palavra do Senhor. Ser fiel até a morte. Esmirna estava sendo esmagada pelo sistema, mas decidiu fidelidade até a morte. Não é por um tempo, não é quando as coisas estão bem, não é quando tudo está perfeito, é fidelidade até a morte. Aí o texto diz que no meio desse povo, Jesus também vai alertar, João escreve aí, porque no meio desse povo tem gente usando de blasfêmia. A palavra blasfêmia é usada para quem insulta, desrespeita, difama pessoas ou objeto que é sagrado. E aí o que eu entendo com isso? Jesus está falando para Esmirna, alertando: tem um povo no meio de vocês que difama, que insulta. O povo
de Deus. Isso não é igreja, é a sinagoga de Satanás. Se desrespeita seu irmão, se levanta falso contra teu irmão, se faz fofoca contra o teu irmão, se despreza teu irmão. Ei, não é igreja, é a sinagoga de Satanás. Oh, Jesus! Mas missionária, eu não faço fofoca contra o meu irmão, mas se me seguir no site de fofoca, dando like, dando curtida para Satanás. Se você está ofendendo o corpo, é porque você não respeita a cabeça. É porque você não respeita quem é o dono da obra, o dono da igreja. Se insulta teu irmão, não é cristão, é a sinagoga de Satanás. E aí o texto, quando nós olhamos, quando Jesus fala isso, ele não está aqui de maneira nenhuma confrontando a etnia judaica e nem tampouco a religião. Ele está dizendo um determinado grupo de pessoas que estão aí levando algumas coisas para Roma, e quando as coisas chegavam ao ouvido de Roma, alguns cristãos eram presos e até mesmo mortos, por causa das conversas desses que diziam que era, mas não é. Estava infiltrado no meio do povo, andava junto. É um tal de bater no ombro e dizer, estamos juntos, cuidado. Ele estava junto, estava ali, estava no meio, estava no mesmo espaço. Diziam ser, mas não era. E o próprio Jesus está dizendo os que dizem ser, mas não são. E aí quando eu olho para o nosso tempo de hoje, é muitos que dizem ser, mas não são. Por que, missionária Neide? Se aqueles que dizem ser, escolhem lugar para pregar, mas os que são de verdade, vai aonde Deus manda. Os que dizem ser, querem palco, mas os que são de verdade, buscam altar. Os que dizem ser, querem fama, mas os que são de verdade querem presença. Os que dizem ser, querem visibilidade, mas os que são de verdade buscam secreto. Os que dizem ser, buscam reconhecimento, mas os que são de verdade buscam direcionamento. Os que dizem ser, vivem de momento, mas os que são de verdade vivem de constância. Vivem de constância. Os que dizem ser negociam princípios, mas os que são de verdade mantêm os seus valores. Os que dizem ser têm preço, mas os que são de verdade têm valores. Canta lá, manabaixo, levanta lá, manabaixai. Eu acredito que eu estou pregando para crente de verdade. Eu acredito que eu estou pregando para uma geração que vive a verdade, que não vive a mentira, que fala uma coisa aqui e é outra lá fora. Mas eu sei que o Espírito Santo que está em nosso meio está dizendo o que está aqui é de verdade, porque os de mentira já foram embora. O que está aqui é de verdade. Olha o que o texto diz. Não temas as coisas que estão para acontecer. Satanás lançará alguns de vós na prisão e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Escute, olha só o que o Senhor está dizendo. João escreve aí que a igreja de Esmina, alguns vão passar por uma tribulação de 10 dias. Talvez eu e você, se fôssemos João, ia perguntar, mas espera aí, é a tua igreja, é o teu povo, tu vai permitir que Satanás lance eles na prisão e ele tem a tribulação de 10 dias? Eu, talvez, se fosse João, ia dizer, vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer campanha do livramento. Só que o
Senhor diz: não tem livramento, João. Não tem livramento, vai passar, João. Vai passar, não tem livramento. Tem consolo, João. Mas, Senhor, e se fizer campanha? Não, João, eu quero é fidelidade. Mas se fizer um jejum? Não, João, eu não quero sacrifício. Eu quero fidelidade. Vai passar. Precisa passar. É porque nós almejamos tantas coisas da terra e acho que crente não tem que passar por prova, crente não tem que passar por luta. Ao contrário, você passa porque é fiel, porque se você não fosse, você não passaria. Vai passar. Tribulação de 10 dias, não é a grande tribulação, gente. Quando ele diz tribulação de 10 dias, a palavra tribulação no latim é tribulum, ferramenta usada para esmagar o grão, ferramenta usada para triturar os grãos. Porém, no grego é tripsis, é o mesmo termo usado por Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Nos gloriamos na tribulação, tripsis, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A igreja tem a viva esperança, mesmo sendo esmagada pelo sistema, mesmo sendo comprimida, apertada, mas nós sabemos o nosso destino final, que é o céu de glória que nos espera. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quando olho para a palavra tribulação, pressão que vem do lado de fora, mas eu consigo entender e ver Jesus olhando para mim e você dizendo: suporta a pressão, porque a graça é maior do que qualquer pressão. A graça que te sustenta é maior do que qualquer pressão. Suporta essa pressão, suporta essa calúnia, suporta o que está acontecendo na tua casa. Mantenha a tua fidelidade em Cristo Jesus, porque Ele está dizendo: a minha mão te sustenta, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Escute. Quando ele está dizendo suporta a pressão, aí logo em seguida ele fala de uma recompensa. E aí ele fala de coroa da vida. Que coroa aqui não é diadema, aquela que o homem te dá e depois pode tirar de você. Honra passageira, glória transitória. Aqui, coroa, no original, significa estéfanos, recompensa escondida, coroa de vencedor. Não tem premiação para perdedores, não tem premiação para desistente, não tem premiação para fracassado, mas é aquele que manteve fidelidade até o fim. Estéfano. E aí, coroa da vida, coroa de vida eterna. Mas até quando, missionária Neide? É até o toque da trombeta. Escrito por Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Abrir e fechar de olhos ao som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressurgirão em corpo incorruptível, e nós que estamos vivos seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Ao anjo que toca a trombeta de Deus. Gente, que coisa linda! Voz de alarido, voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. Mas o que ele pede? Fidelidade. Ser fiel até a morte, porque tem coroa da vida.
Eu não sei qual corrente teológica você acredita. Se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, se você é milenista, futurista, eu não sei. De uma coisa eu tenho certeza, é que ele vem. Isso eu tenho certeza que ele vem. Mas missionária, eu não acredito, o problema é seu, eu sei que ele vem. Missionária, mas eu ainda nem casei, o problema é teu, ele vem. Missionária, eu não terminei a minha faculdade, ele vem do mesmo jeito. Missionária, mas eu ainda, ou a minha família ainda não está na presença do Senhor, ele vem do mesmo jeito. Fidelidade. E fidelidade não está todo domingo no culto. Fidelidade não é porque você oferta e tem o melhor dízimo. Fidelidade é constância. Fidelidade é permanência. Uma certa vez, os Gideões missionários, uma pastora veio e colocou a mão no meu coração e disse: prepara as tuas malas, porque eu vou te levar para fora do país. Eu disse: meu Deus, que glória. E na mente do pregador vem logo Portugal, Estados Unidos, que coisa linda, é Deus falando. Fui para casa toda animada. Uma semana depois, liga uma missionária, diz: missionária Neide, uma pessoa decidiu ir para a missão comigo, e o Espírito Santo de Deus soprou o teu nome no meu coração. Eu disse: minha irmã, que bênção, para onde nós vamos? Para o Haiti. Aí eu disse: eu vou orar. Porque quando é outro país, a gente fala: é Deus. Aí quando ela disse: é o Haiti, eu falei: irmã, eu vou orar. Só tem uma vaga, só tem uma vaga. Aí eu disse: olha só, eu vou orar porque eu não viajo sozinha, só viajo com meu esposo. Então como só tem uma vaga, eu creio que não é de Deus, então vamos orar. Passei 3 dias orando. E aí liguei para a missionária, eu acho que não é de Deus, porque só tem uma vaga. Ela disse: não, missionária, o irmão que mora lá em São Paulo desistiu, abriu uma vaga para o teu esposo e ele vai também. Aí eu disse: meu Deus. Aí eu falei com meu esposo: agora a gente tem que ir para o Haiti. E aí nós fomos para o Haiti. Vou contar uma das nossas experiências. E eu falei: Jesus, que lugar é esse? Eu imaginando uma coisa, prepara a mala, passaporte. E o Senhor me vinha por aí. E o Senhor: eu quero ver a tua fidelidade no pouco, para depois eu te colocar no muito. Eu quero ver até onde você vai quando eu falo contigo. E aí uma das cenas, num sábado, a base missionária não abria para atender as crianças. E naquele dia eu, junto com as outras missionárias, vamos fazer uma tarde de mingau para as crianças. E resolvemos fazer essa tarde do mingau para as crianças. Só que, porém, era 350 crianças. E o mingau que nós atravessamos, compramos material, deu somente para 100 canecas de mingau. E qual era a nossa dificuldade? É colocar somente 100 crianças para dentro. E o restante ficou batendo no portão do lado de fora, querendo entrar, e não poderia entrar. E aí, naquele dia, nós observamos, servimos um mingau. Uma criança segura no meu braço e começa a falar: Nidi, Nidi. Eu disse: o que foi? E ele falava, gesticulava, eu não entendia. Eu chamei o tradutor e disse: o que ele está falando? Aí ele disse: não liga não. Eu falei: mas eu queria entender o que ele está dizendo. Não, é porque o irmão dele ficou do lado de fora. E só ele entrou para comer o mingau. Eu disse: mas deixa o irmãozinho dele entrar. Não pode, porque o irmãozinho dele está sem o calçãozinho, sem a parte de baixo. E é proibido entrar na base missionária sem o calçãozinho. E aí eu disse: tudo bem, entendi. Mas novamente o menino ficava no meu braço: Nidi, Nidi, e falava, apontava para o portão. Eu disse: pelo amor de Deus, vamos colocar essa criança para dentro. Eu arrumo uma camisa, alguma coisa para ele se cobrir. E aí o menino falava comigo e falava com ele no mesmo tempo, eu não entendendo nada. Ele disse: tudo bem, nós vamos colocar então esse irmãozinho dele para dentro. Quando nós chegamos no portão e abriu o portão para o irmãozinho dele entrar sem o calçãozinho, ele disse: Nidi. Ele tira o calçãozinho dele e dá para o irmão, passa a metade do mingau, que ele só comeu a metade, e diz: toma. Eu olhei para aquilo e comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, pessoas que não têm nada, mas conseguem dividir um pouco que tem, enquanto nós temos muito, dizemos sermos fiéis, enquanto na verdade não somos. Aquilo foi muito forte no meu coração. E aí eu entendi, eu falei: Senhor, eu preciso ser mais fiel a Ti, porque agora eu sei que eu não sou fiel, eu preciso mais fidelidade.
as coisas que aconteceram, mas voltei de lá mais crente. E entendendo que vale a pena ser fiel a esse Senhor até a morte. Porque a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. Eu não quero ficar nessa terra, eu quero estar no céu de glória, ao toque da trombeta de Deus. Escute, certo dia fui ministrar em uma igreja, já caminhando para o final. E quando cheguei, pensa num culto travado, difícil. Eu falei, Jesus, que culto difícil, que culto travado, que céu fechado é esse? Mas fiquei aguardando a hora da ministração. Então, o pastor da igreja deu oportunidade para o meu esposo para cantar um hino. Aí meu esposo diz, ai meu Deus. Ele falou, vou cantar o hino 36 da harpa cristã. Eu disse, pronto, enterrou o culto. Acabou o culto. Só que quando ele começou a cantar, eu olhei para algumas pessoas, para o meu lado, e vi que as pessoas estavam com um choro profundo na alma. Alguns choravam, e eu olhei e comecei a chorar também. Eu falei, Jesus, o que é isso? E meu esposo cantando, da linda pátria estou, bem longe, canto. Naquele momento, eu comecei a chorar, só que o Espírito Santo falou comigo. Eu tenho saudade de casar. Eu tenho saudade de casa. Eu entendi por que a gente chora sem explicação. Eu entendi por que chamamos de lá um lugar que nunca moramos. É porque o que está dentro de você, o que está dentro de mim, veio de lá e tem saudade de casa. Veio de lá e tem saudade de casa. É por isso que você não se encaixa em lugar nenhum. É por isso que muitas das vezes você até quer se convictar ou estar ali com o sistema, mas o Senhor não permite. Sabe por quê? Você não é dessa terra. Você é cidadão do céu. Você está aqui de passagem. Somos peregrinos nessa terra, mas tem um céu que me espera. Tem um céu que te espera. Tem um céu preparado para mim e para você. E eu falei com o Senhor, aumenta a minha fé, para que nós conseguimos chegar até o final. Precisamos de fé, precisamos de fidelidade para chegar ao final. E naquele dia eu entendi, quando li Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. Quando nós olhamos lá, diz o seguinte, que o Espírito e a noiva diz, vem. Preste atenção que o Espírito não clama sozinho. O Espírito clama com a noiva. A noiva não clama sozinha. A noiva clama com o Espírito, dizendo vem. Só diz vem quem quer voltar para casa. Só diz vem quem quer o céu. Só diz vem quem quer renunciar o mundo. Só diz vem quem é crente aqui, é crente também lá fora. Só diz vem quem é servo aqui, também é servo lá fora. Quando algumas pessoas dizem, olha, eu não sei porque vocês se emocionam, vocês pulam, vocês gritam. Eu dizer é porque o que está em nós acendeu uma chama em nosso coração que o inferno não pode apagar. Só quem sabe, quem vive aqui nessa terra, debaixo de pressão, provas, vento, entende por que Deus te chamou e te escolheu. Poderia chamar qualquer outro, mas Ele escolheu você.
Poderia apontar para qualquer um, mas Ele chamou você. Mas eu acho que a pessoa que está do meu lado tem mais condições do que eu. Era o mesmo questionamento que eu fazia com o Senhor. Fulano sabe falar melhor, fulano tem uma boa oratória, sabe se apresentar melhor. Só que o Senhor olhou para mim e disse: mas eu estou chamando você, eu não estou chamando outro. Fidelidade, ser fiel, e não é por um pouco de tempo, é até o fim, é até a morte. Mas como é difícil manter fidelidade até a morte. Escute, quando eu olho para o texto, eu conjecturando, quando pegavam os cristãos da igreja de Esmirna e diziam: hoje nós vamos matar 10. Eu conjecturando, como no Salmo de número 91, no verso 11, diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. E naquele momento, quando os imperadores disseram: vamos matar 10 hoje, eu creio que Deus chamava os 10 anjos dizendo: vem porque tem 10 crentes que não se rendeu ao sistema e está subindo aí, prepara 10 coroas, hoje vamos matar 20, não tem problema, mata 20, mas no céu tem coroa, no céu tem coroa preparado, suporta a pressão porque tem coroa preparada para você na glória, suporta a pressão porque tem coroa preparada para nós. Diante das lutas, das dificuldades, tem hora que nós questionamos e dizemos: Senhor, será que realmente o Senhor é comigo? Será que realmente o Senhor está nesse negócio? Porque nós passamos um tempo, ano passado, para nós estarmos aqui, não deu. Porque a minha neta que nós criamos, ela tem hoje 17 anos, nós criamos ela desde 2 anos de idade. Ela mora conosco, vive conosco. E uma das viagens que nós fomos fazer uma agenda em Recife, ela começou a reclamar de dor no estômago, rápido por causa do horário, reclamar de dor no estômago. E quando nós chegamos aqui, no Espírito Santo, levei no gastro, e o gastro passa exames para ela de ultrassom e endoscopia. Na ultrassom, a médica disse: tem alguma coisa muito grave com essa menina. Eu disse: tudo bem, vamos fazer então a ressonância. Fizemos a ressonância. Na ressonância, só saiu uma imagem, eu não sabia, liguei para o médico, amigo nosso, eu disse: dá uma olhada nesse exame para mim, porque não saiu o laudo, só saiu imagem. Quando ele olha para a imagem, diz: Neide, você está em casa? Eu falei: estamos em casa, estou indo para aí. E quando ele chegou na minha casa e diz: a situação da Débora é grave, eu disse: grave de quanto? Ele disse: a Débora está com um tumor de 15 centímetros no ovário. E eu disse: mas espera aí, é benigno? Ele disse: não, é maligno. Está no peritônio, metástase no peritônio, tomando o útero e também o outro ovário. Naquele momento eu fui para o chão e falei: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não tenho fé para viver isso. Eu prego sobre fé, levanto a mão quando canta sobre fé, mas eu não tenho fé para viver essa situação. Aumenta a minha fé. Eu e meu esposo choramos. Aí o médico disse: vai abrir encaminhamento, interna ela logo amanhã. Cadê ela? Está na vigília. E aí nós pegamos ela no dia seguinte, levamos para o hospital, ficou internada 12 dias, tirou o ovário direito, com 15 dias nós voltamos para a tirada dos pontos. O médico já nos chama na sala e diz o seguinte: olha, nós já vamos encaminhar a Débora para a quimioterapia. Eu disse: por quê? Porque o tipo de câncer que ela tem, precisamos paralisá-lo. Ele não responde quimioterapia, mas precisamos estabilizá-lo. E naquele momento eu disse: como não responde quimioterapia, como é que vai submeter a menina a 12 ciclos de quimioterapia? A Débora olha para o médico e diz: não responde quimioterapia, mas responde o comando do Deus a qual eu sirvo, e vai ter que responder. Em lágrimas, a Débora passa pelo primeiro ciclo de quimioterapia. No segundo, cai todo o cabelo, sobrancelhas, cílios, e nós começamos a viver o nosso deserto naquele dia. E eu falei: Senhor, aumenta a minha fé para viver isso. Toda vez que terminava o ciclo de quimioterapia, teria que repetir o exame, e cada exame que saía era pior do que o outro. E quando sai outro exame e diz: olha, nós vamos precisar abrir a Débora novamente, porque apareceu
apareceu mais 2 tumores, um de 4 e um de 9 centímetros. Abrem a menina novamente. Só que naquele dia eu chamei o exército para vir guerrear comigo. Eu falei: ei, igreja, guerreia comigo, porque eu não sou de guerrear sozinha. Se tem um exército que sabe guerrear, se chama igreja, se chama joelho. Eu chamo o exército para guerrear comigo. E nós começamos a guerrear, orar. Quando abrem a Débora e diz: cadê os tumores de 4? Cadê os tumores de 9? Desapareceram. Fecha a Débora novamente. Segura para você da glória que vai ficar melhor. Quando fecham ela novamente, faz novamente exames, quimioterapia. Aí disseram para nós: olha, vamos fazer esterectomia total nessa menina, porque o tumor, ele está se alastrando, as metástases estão se alastrando. Eu disse: mas já abriram ela, não fizeram nada. Pois é, mas apareceu no exame. Vamos precisar fazer uma esterectomia total, tirar todos os órgãos reprodutores dessa menina. Eu disse: Jesus, aumenta a minha fé. E novamente eu fui para o exército. Guerreia comigo, ora comigo, vamos guerrear, porque eu sei que essa causa é do Senhor e não é nossa. A Débora tinha mais fé do que nós. Ela disse: ó, tudo isso vai passar, você tem o teu testemunho, minha mãe tem o testemunho dela, eu preciso ter o meu. Eu creio no que Deus tem para a minha vida. E nós orando, pedindo ao Senhor. Naquele dia as pessoas começaram a dizer: liga para o médico tal, porque ele é especialista nessa área de carcinomatose peritoneal. Liga para ele, ele é o cara daí no Espírito Santo. Foi eu atrás do médico, procurar o médico. Quando nós conseguimos falar com ele, ele olha, fala conosco e diz: olha, Débora, a sua situação não é fácil. O que nós podemos fazer é te dar uma qualidade de vida. E isso uma menina de 15 anos ouvindo. Nós vamos te dar uma qualidade de vida, porque o seu tipo de câncer que você tem não tem jeito, não responde quimioterapia. Termina suas quimioterapias no hospital infantil e vem pra cá, porque nós vamos te abrir pela 4ª vez, Débora. Tá sabendo? Ela diz: não tô sabendo não, doutor. Nós saímos dali aquele dia e eu dizendo: esse médico é bom, esse médico é um cara. E a gente acreditando naquilo, confiando no homem. O tempo passa, a Débora novamente passa pela 3ª cirurgia. Os médicos abrem a Débora, tiram outro ovário. Quando o médico sai e diz: não tirei o útero porque estava limpo, não tirei o colo porque estava limpo, para dar uma chance dessa menina gerar, mesmo que não seja por meios convencionais. Eu disse: mas doutor, isso pode piorar. Ele diz: não podemos mexer. Porém, os carcinomas passaram para o intestino. Aquele dia eu chorei, falei com meu esposo, falei: meu Deus, e agora? Eu não tenho coragem de falar para a Débora o que está acontecendo. A igreja orando, o nosso pastor orando, a nossa igreja orava pela manhã, orava de madrugada, levantou o culto na quinta-feira em oração pela Débora. E eu falei: Senhor, entra nesta prova conosco. O tempo passando, 3ª cirurgia a Débora fez, tirou o outro ovário. Repete então todas as quimioterapias, repete então todos os exames. Após todos os exames, aquele dia, quando o exame saiu novamente, só saiu imagem. Eu liguei para o médico, que é amigo nosso, e disse: dá uma olhada na imagem para mim. Ele disse: estou chegando em casa, eu olho. Quando ele olha, ele liga para mim chorando, dizendo: Neide, missionária Neide. Eu disse: o que foi, pelo amor de Deus? Ele diz: a Débora está limpa, a Débora não tem nada, não tem nada. Eu comecei a chorar. A Débora sai do quarto, olha para mim e disse: vó, o que aconteceu com meus exames? Eu disse: você está limpa, você não tem nada, Débora. Ela olha para mim, senta no sofá, diz: mas segunda-feira nós temos equipe oncológica. Na primeira equipe oncológica, eles olham para o exame da Débora e diz: Débora, você já chorou, já glorificou, porque você está limpa, você não tem nada. Aí a Débora diz: vó, nós temos a outra equipe, que é o doutor Top, que é aquele que eu disse que sabia de tudo. Quando eu fui, cheguei nele para mostrar o exame, ele olha o exame da Débora, abaixa a cabeça e estende as duas mãos. Eu bato nas mãos dele e diz: glória a Deus, doutor. Ele diz: glória a Deus. Dá um abraço na menina por mim. Quando ele me abraça, o Espírito Santo de Deus falou comigo: eu não divido a minha glória com ninguém, eu não divido a minha glória com homem, eu não divido a minha glória com ninguém, com ninguém.
no último ciclo de quimioterapia da Débora, quando nós estávamos no último dia, no 9º dia, eu sentada esperando ela tomar, nós entrávamos 8 horas da noite, 8 horas da manhã e saíamos 17 horas da tarde. Aquele dia, quando eu estava sentada na cadeira, o Espírito Santo Deus falou comigo: estenda as tuas mãos e olhe por esse remédio. Liguei para as mulheres de oração da minha igreja, não é para qualquer um não, gente, é para quem é de oração. Não dá para contar problema para qualquer um, não dá para contar problema para quem não ora, mas conta até o problema para quem pode resolver e quem vai para o joelho com você, quem vai para a guerra com você, quem entra na peleja com você. Convoquei as mulheres para orar comigo, começamos a orar por aquele remédio. Quando terminei de orar por aqueles remédios, saí de lá. Aí um homem se aproximou da Débora e começou a orar por ela. Eu fiquei preocupada porque eu vi ele andando de um lado para o outro e disse: Débora, estou com medo de descer. Ela disse: pode descer, qualquer coisa eu chamo as enfermeiras. Desci, falei com meu esposo. Quando eu subi, esse homem estava orando por ela e disse: mãe, me desculpa, eu pedi permissão para orar por ela. Eu disse: tudo bem, não tem problema nenhum, pode orar. E quando ele termina de orar, ele se afasta, olhando para a Débora, dizendo: isso tem muito mais a ver comigo do que com você. E quando ele se afasta, nós não entendemos nada. Saímos daquele hospital, daquele ambiente. Cheguei para o meu esposo, contei para ele o que tinha acontecido e fomos embora. Segura o último agora, o oncologista, que era difícil de lidar, cético, não acreditava em nada. Mas quando ele olha para os exames da Débora e diz: bom, muito bom. Ei, eu esperava melhor, agora a cura eu não esperava. Bom, muito bom, bom, muito bom. Ele diz: mas eu quero saber do CA-125. O CA-125 é um marcador tumoral para quem tem alguma neoplasia. Ele dá acima de 30. Para quem não tem nada, dá abaixo de 30. Quando ele olha para mim e diz: cadê o CA-125? Porque o da Débora dava 380, o da Débora dava 195. Quando ele diz: me dá o CA-125, eu mostrei para ele, ele diz: o que é isso? Eu falei: doutor, é 10. No hebraico é plenitude, porque o que Deus faz é pleno. O que Deus faz é pleno. Repete o CA-125 pela segunda vez. E agora, quanto que deu, missionária? 7. Perfeição, porque o que Deus faz é pleno. O que Deus faz é completo. Deus não deixa nada pela metade, não faz nada pela metade. Saímos de lá, agradecemos a enfermeira, agradecemos a todos. E nesse agradecimento eu disse: olha, falei com a enfermeira-chefe, me dá o nome. Eu quero saber no dia 5 de agosto. Foi o Senhor do hemato e orou pela Débora. Eu quero agradecer a ele pela oração que ele fez a ela. Já agradeci as enfermeiras, agradeci os médicos, preciso agradecer a ele. Ela disse: tudo bem, Neide, vamos na minha sala. Quando eu entro na sala, ela começa: foi fulano? Falei: fulano não, porque eu conheço. Foi fulano? Falei: fulano também não, porque fulano também eu conheço. Ô, Neide, não tem ninguém com essas características do hemato. Diz: tem, conversou comigo, conversou com a minha neta. Neide, não tem ninguém com essas características no hemato. Eu disse: tem sim, pode procurar na parte da manhã, na parte da tarde, procura. Ela disse: não tem ninguém. Qual o nome dele? Eu falei: não sei. Ele falou com alguém? Eu disse: não falou com ninguém. Falou comigo e falou com a Débora. Ela disse: Neide, não tem ninguém com essa característica no hemato. Como ele estava? Eu disse: jaleco branco, maleta branca com a cruzinha vermelha. Por isso que eu sei que é do hemato. Ela disse: Neide, a roupa do hemato é verde. A roupa do hemato não é branca. Você não está entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Desde cedo, o pastor Ezequiel pregou sobre milagre. Veio outro e falou sobre milagre. Milagre é para quem crê, mas milagre é para também quem tem fidelidade. Fidelidade, 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 fidelidade. É até a morte. Hoje, só para você entender, mas missionária, como está a sua neta? A Débora está aqui. Faz assim com a tua mão, minha linda. Uma morena linda, menina de Deus. Faz a obra do Senhor. Escute, eu não estou contando algo que eu ouvi. Eu estou contando algo que eu vivi. Isso é milagre. É para quem precisa de milagre. Aqui neste lugar, fidelidade. Fidelidade. Não arrede o pé. Ainda que as circunstâncias dizem não. Ainda que dizem 1%. Quando disseram: olha, a chance dessa menina é 6 meses de vida. Só que o homem diz 6 meses de vida. Só que o céu não. O céu diz: não é 6 meses. O que eu tenho para ela é muito mais. Não é 6 meses de vida. Eu estou falando para você aqui nessa noite que quer viver milagre. Fidelidade.
fidelidade, fidelidade, fidelidade. Vai ter livramento. Vai ter livramento. Não. Vai passar. Mas se mantenha fiel. Tem livramento para minha casa? Não. Tem coisa que nós vamos passar. Mas se mantenha fiel. Vai ter escape. Às vezes não. Mas mantenha-se fiel. Tem livramento chegando. Até tem. Mas se mantenha fiel. É por quanto tempo até a vitória chegar? Não. É até o toque da trombeta. É até o toque da trombeta. É até o toque da trombeta. É só para quem crê. Levanta a mão para o céu agora. Levanta a tua mão para o céu agora. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus é maior do que suas guerras. O propósito de Deus é maior do que suas lutas. O propósito de Deus é maior do que essas perseguições. O propósito de Deus é